Oi, galera do podcast Trivial News, eu sou o Breno. Eu sou a Zavala e hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, que é a psicologia. A gente está aqui com ela hoje, a Ana Espina. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Ana. Agradeço primeiramente o convite de vocês, né? Estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês e espero poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês e a gente aprender juntos hoje. A gente que agradece que você veio. Mas rapidinho, só por meio de introdução, você pode dizer para os nossos telespectadores um breve resumo de quem é a Ana Espina? Uau, isso é uma pergunta difícil, né? A gente resumir rapidamente. Mas eu vou no senso comum, que é falar um pouco sobre a minha profissão, minha idade. Eu sou Ana Carolina, tenho 30 anos, eu sou psicóloga clínica, atuo também dentro da escola como psicóloga. E já estou formada há 5, 6 anos, agora não me vem à memória quanto tempo. Enfim, acho que resumidamente sou uma pessoa muito dedicada ao que eu me comprometo a fazer. Gosto muito de estudar e eu acho que isso facilita bastante na profissão e na vida. Tenho um humor engraçadinho, então talvez eu faça algumas piadas aqui. Mas acho que um pouquinho breve, eu acho que conforme a gente for conversando, eu acho que vai surgindo mais coisas. Sim, claro. Mas é isso, atendo, né, na clínica só adolescentes e adultos, então criancinhas pequenas não é muito minha área, admiro muito quem atende, mas não é minha área. Atendo a partir dos 14, né, 13, assim, quando é uma indicação muito específica. Mas atendo uma galera mais da turma de vocês. Acho que me simpatizo mais, é mais fácil pra mim. Entendi, então. Mas você falou que você atende adolescentes e adultos. Sobre a psicologia infantil. Você tem alguma opinião, alguma coisa? Olha, eu achei, quando eu saí da faculdade, que eu iria atuar dentro da psicologia infantil. Eu gosto muito de crianças pequenas, né? Então eu tinha certeza que nossa, vou ter um consultório, aquele consultório cheio de brinquedos, muito legal. O meu TCC, inclusive, foi sobre psiquiatria e psicologia infantil, né? Sobre a humanização dentro desse processo da psicologia e da psiquiatria infantil. Mas acabou não rolando, não por um motivo específico, só acho que quando a gente começa com os pacientes que nos procuram, né? Sim. Não tem muito um foco ali no primeiro momento. E aí eu fui me adaptando ali ao público adulto. Com a pandemia também teve uma procura maior de adultos, né? Então, até porque passamos para o processo online, que não era tão comum, né, na época. Então, as crianças foram ficando meio de lado, assim, na minha visão, e eu fui buscando outros caminhos. Mas, assim, a psicologia infantil, né, o atendimento, seja clínico ou pensando até dentro do ambiente escolar, eu acho que é fundamental, até porque se a gente pensar na psicologia, na saúde mental como saúde preventiva, a gente tem que começar do começo, né? Sim. Então, dos pequenininhos ali. Então, eu acho uma área fantástica, é uma área muito desafiadora de trabalhar, até porque a gente atende não só a criança, mas a família, o ambiente escolar dela. Então, assim, é um trabalho muito rico, mas que demanda muito tempo, muito esforço, muito estudo, né? É um estudo muito específico. Quando a gente pensa nos atendimentos dentro da clínica, a gente vai pensar muito sobre o desenvolvimento desses seres humanos, né? E cada um de nós, a gente vai passar pelas fases importantes, né? Da infância, a adolescência, a fase adulta, né? A velhice também. Então, assim, a gente vai sempre ter que, quando a gente foca num determinado público, a gente vai ter que focar ali no desenvolvimento também fisiológico, biológico dessas pessoas para entender um pouco de onde a gente vai entrar, né? Você comentou sobre a pandemia e sobre a procura dos adultos na psicologia, né? E assim, é uma coisa que não era tão comum antigamente, os adultos procurarem um psicólogo. Sim. Você sente que essa procura maior tem feito com que a gente tenha um melhor desenvolvimento social, uma melhor relação social com os outros, assim? Olha, eu acho que essa é uma pergunta bem importante e bastante relevante, né? Eu acho que a gente está num caminho muito interessante até. Eu brinco que eu fico muito feliz pelas pessoas procurarem mais a terapia e, ao mesmo tempo, eu me sinto triste porque isso significa que as pessoas estão com mais problemas, né? Sim. É muito raro, eu acho que dentro desses anos de prática eu nunca atendi um paciente que não tinha algum problema, né? É muito raro chegar aquele paciente, eu só quero me conhecer melhor, né? Eles são bem raros de chegarem no consultório, mas acontece. Mas, assim,
é mínimo. O que eu observei, né? Isso, talvez na minha prática, na troca com os colegas, e a gente vai vendo a nossa interação também. Com a pandemia, a gente observou, principalmente para os adolescentes, né? Que essa fase de reclusão que a gente teve, né, obrigatoriamente ali que ficar isolado e tudo mais, trouxe muito prejuízo social, né? Então, eu acho que a gente está num lugar muito delicado em que, sim, as pessoas estão procurando mais, o que é muito bom, porque isso faz com que elas tenham ali reflexões, mudanças de comportamento. Enfim, eu acho que é um contexto muito importante, para além de tratamentos, quando a gente pensa ali em alguns transtornos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que essa busca também vem desse lugar de um certo adoecimento social, de isolamento. Quando a gente pega adolescentes, né, vocês estão com 16 anos, né? Talvez um pouco mais novos do que vocês, a gente observa que estão com mais dificuldade de ter amigos, de fazer interações sociais na vida real. Então, a gente está muito voltado também para o online, o que é compreensível, né? Porque um adolescente agora de 14, 15 anos, a fase crucial da adolescência, ali, o início da adolescência, ele estava dentro de casa, em frente ao computador, né? Gente. Exato, né? Então, isso acabou tendo um prejuízo bem visível, assim. Eu vejo que é bem comum os adolescentes que eu atendo ou ter fobia social, que é um transtorno ali de dificuldade dessa interação social, causa um nível de ansiedade muito elevado, né? Ou até mesmo não chega a um transtorno, mas uma dificuldade de desenvolver como eu converso, como eu puxo assunto, né? É mais difícil fazer isso no ao vivo do que, por exemplo, sei lá, num Discord, num WhatsApp, em redes sociais de modo geral, né? Você falou, retomando um pouquinho da questão da terapia online e da pandemia, você acha que, além desse fator de carência social, que as pessoas não ficaram interagindo com outras, Sim. teve uma questão de reclusão dessas pessoas? Porque, por exemplo, pessoas no quais são mais introvertidas e tímidas, elas acabaram não interagindo tanto com outras pessoas nesse período. Elas acabaram se isolando mais. Você acha que isso, de alguma forma, afetou não só as relações sociais dela, mas também o cérebro delas? Olha, é difícil quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de um órgão, né? Então, a gente tem impactos fisiológicos ali e de desenvolvimento que não dá para a gente mensurar de fato, só olhando ali o comportamento. Mas é possível a gente observar em dados de comportamento, de autoobservação das pessoas, apesar desse traço de personalidade mais introvertido, né, a timidez, enfim, são pessoas que estão um pouquinho mais ansiosas, às vezes com humor mais rebaixado também, porque a gente, enquanto ser humano, a gente precisa da interação social, né? Somos seres sociais e a gente precisa estar em grupo, né? E quando a gente não tem esse lugar das amizades, né? Da variabilidade de pessoas na nossa vida, muitas vezes a gente tem a nossa família, né? Ali, o pai, a mãe, tios, irmãos, né? Enfim, e os nossos amigos. E quando a gente não tem esse segundo grupo, a gente acaba ficando meio distante dessa comunicação. Então, é uma pessoa que vai estar ali, não posso dizer autocentrada, mas como eu posso dizer aqui? Ela não vai ter um recurso a mais para poder conversar, para poder desabafar também, porque a gente desabafa com os amigos, né? Então, é mais limitado isso. Eu acho que é uma ótima palavra. O mundo dela vai ficar um pouco mais limitado. Então, a gente vê, sim, um impacto ali, talvez, em emoções, em comportamento. Agora, no cérebro, eu não teria como te afirmar, porque isso é uma coisa muito recente para a gente ter uma afirmativa, né? Como, por exemplo, a gente está começando a observar os impactos, de fato, no desenvolvimento neurológico das pessoas, no uso de telas, mas recentemente, né? Os estudos estão sendo feitos há muitos anos, mas as respostas que estão vindo, elas estão vindo mais agora, porque precisa-se de tempo para fazer esse tipo de estudo, né? E sobre a terapia online? A gente já conversou sobre como é a visão do paciente, mas e para você? Como que foi a terapia online? Você prefere as terapias quando é por tela ou quando o paciente está na sua clínica?
Uma boa pergunta, né? Eu gosto muito das duas, para ser bem honesta. Eu tenho meu consultório, né? Eu gosto muito de ter o meu espaço, poder receber meus pacientes ali, né? Num cantinho que tem um sofazinho e tem balinhas e afins, né? O ambiente, ele acaba sendo mais acolhedor e faz com que a gente, na correria, por exemplo, do dia a dia, que a gente pare naquele momento para fazer algo pra gente, sabe? Então, às vezes não é 1 hora de terapia, às vezes é um pouco mais, porque eu vou ter que, sei lá, locomover da minha casa, ou do meu trabalho, ou da escola, né? Então, eu já começo a entrar nesse processo de me olhar antes de entrar na sessão de terapia. Isso é o que eu vejo de diferença, talvez, para o online, né? No online, às vezes o paciente ali, ele faz online, por exemplo, eu tenho muitos pacientes de fora do Brasil. Então, isso é um recurso muito legal. Quantos brasileiros não estão mundo afora e talvez não tivessem esse acesso à terapia, um tratamento adequado, porque a língua pode ser um impeditivo, né? Enfim, a distância. Então, o recurso do online ele é muito importante para chegar em lugares que talvez a terapia não chegasse por conta dessa questão geográfica mesmo, né? Então, assim, eu tenho muitos pacientes pelo Brasil, fora do Brasil, isso é muito legal. Mas eu vejo que qual seria o lado negativo, talvez, que eu veja da terapia online, é que nem sempre o paciente tem um ambiente adequado para ele fazer terapia. Então, às vezes, é mais difícil para esse paciente se soltar. Então, a gente vai fazendo adaptações para isso. Mas eu não vejo diferença no resultado desse processo, sabe? A pessoa, quando ela está, de fato, interessada no processo terapêutico dela, ela vai conseguir fazer isso em qualquer ambiente, né? Então, eu acho que os dois lugares são iguais no sentido de resultados, até porque, enfim, a pessoa pode ir até o presencial e se ela não estiver engajada nesse processo, também não vai ter muita diferença, né? Então, eu vejo que os dois têm os seus recursos valiosos e os dois têm os seus defeitos também, porque às vezes a gente não vai ter, até quer ir no presencial, mas, poxa, eu tenho que, sei lá, pegar carro, eu tenho que pegar transporte, aí eu vou demorar, e aí eu tenho outro compromisso. Então, às vezes a gente acaba, se for pensar que eu só pudesse fazer no presencial, eu talvez deixasse de lado, negligenciasse essa necessidade, porque eu não teria tempo. Então, o online, ele é super vantajoso dentro desse espaço, sabe? Às vezes eu não tenho tempo disponível, por N razões, né? Vocês são adolescentes, mas eu sei que vocês têm uma agenda bem cheia, né? Então, às vezes, tirar 1h30, 2 horas para poder fazer terapia não é muito fácil, né? Então, às vezes, o recurso do online é bom, porque eu já estou em casa nesse horário, então eu consigo sair, né, depois da terapia e fazer minha outra atividade. Então, eu acho que os dois são super válidos, gosto bastante. Eu divido a minha agenda nos dois setores, assim, no online e no presencial. Você comentou sobre que você tem a sua sala com seu sofazinho. Mas em relação ao online, como é que você faz para criar essa conexão com seus pacientes, assim? Tá, isso é uma pergunta bem interessante, porque é mais limitado de todo modo, né? A gente não tem como ter um recurso ali de objetos, né? Então, o que é importante para um ambiente online funcionar? Internet de qualidade, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 internets, 2 tipos diferentes, porque se uma cair eu tenho a outra, e se der tudo errado ainda tem a rede do celular para reserva, né? Ai, bati aqui. Ter um ambiente mais silencioso, enfim, mas para gerar conexão, o que vai ser necessário, de fato, é a comunicação. Então, eu acredito que isso é uma característica positiva na minha personalidade, eu sou bastante comunicativa, então ajuda muito dentro da profissão, né? Então, a gente vai criando esse recurso. Estando interessado, sabe? Eu acho que a profissão, né, do psicólogo, seja do clínico, do escolar, do recursos humanos, enfim, onde a psicologia estiver, eu acho que uma das ferramentas mais importantes para a gente é a escuta, né? Então, ter uma boa escuta faz com que a gente também tenha uma boa comunicação. Então, a gente cria esse ambiente acolhedor também dessa forma, né? Eu acho que o objeto até facilita, mas ele não é o principal, né? Eu acho que não é o recurso principal. A gente pode deixar chocolatinho ali pro pessoal, eles vão adorar, mas se você não tiver uma boa escuta e uma boa comunicação, esse chocolatinho, apesar de gostoso, não vai mudar muito o cenário. Com certeza. Já aconteceu alguma situação engraçada em uma sessão online?
Situações engraçadas, eu acho que tem muitas, assim, né? Eu vou falar não dos meus pacientes em si, mas, por exemplo, eu tenho 3 cachorros, né? E aí, quando eu atendo em casa, eventualmente acontece alguns desastres, né? Mesmo tendo o escritório separado, né? Então, às vezes, eu tenho 2 deles que são bem educados, eles conseguem, eu brinco que eles trabalham, eles são cão-terapeutas, e eles ficam quietinhos, dormem ali enquanto eu tô atendendo, e até engraçado quando eu falo assim, tchau, até semana que vem, eles acordam, dão uma olhada, tipo, tá tudo bem, agora podemos sair, né? Mas um deles é super rebelde, então ele já aprendeu a abrir a porta do escritório, aí já aconteceu de abrir a porta e eu ficar, o que tá acontecendo, né? Então, às vezes tem coisas do tipo, ou, sei lá, algum barulho que aparece, mas isso também acontece com os pacientes, então, assim, eu tenho pacientes que têm gato, por exemplo, aí eu tô em sessão com esse paciente, aí o gato vem me dar oi, sabe? O mundo online, ele é interessante, porque, assim, no presencial, a gente não vai conhecer as pessoas da vida dessa pessoa, né? Mas no online isso é possível. Então, assim, sei lá, eu atendo um adulto que tenha filhos. Eventualmente eu vou conhecer esse filho em algum momento que ele vai aparecer em sessão, que tenha bicho ou que more com alguém. Então, assim, eu acho que essas são as coisas mais engraçadas que acabam acontecendo. Sim, né? Humaniza um pouco mais. Exato. E eu acho que, querendo ou não, acaba aproximando muitas pessoas, né? Eu acho que não são... situações que atrapalham o processo. A gente sente vergonha, né? Quando acontece alguma coisa, sei lá, os meus cachorros começam a latir loucamente, né? Eu fico ali um pouco envergonhada, peço desculpa, né? Contorno ali a situação, mas eu acho que acaba tornando o processo mais humano mesmo. Com certeza. Você falou sobre os bichinhos e tal. Você acha que esse apego emocional nos animais trazem um conforto, assim, para as pessoas, que pode ajudar em relação à ansiedade? Sim. A gente, inclusive, tem os cães que são treinados para ser cães de suporte emocional, né? Eles são muito inteligentes, os bichos, né? De modo geral. Então, quando eles são treinados para isso, eles conseguem executar essa função. Mas mesmo quando a gente não tem um transtorno específico e precisa de um suporte mais treinado, a gente, quando tem bicho e gosta, né, ele vai ter ali, porque eu acho que a gente aprende muito sobre afeto também com os bichinhos, né, eles entregam afeto gratuitamente, a gente não precisa fazer muito, né, eu brinco que com os meus cachorros, você acaba, sem querer pisei na pata de um, ele grita de dor, mas logo em seguida ele tá lambendo, pulando para receber carinho, né, então eu acho que eles têm muito para ensinar pra gente também sobre a gente demonstrar os nossos sentimentos, né, ser genuíno com aqueles que são importantes pra gente. Eu acho que a vida acaba endurecendo um pouquinho o nosso coração, de modo geral, e a gente acaba não dando para as pessoas que a gente ama de fato esse carinho, né? Então, acho que os bichinhos têm esse poder, sim. E, de fato, né, eu já tive até paciente que precisou vir de fora do Brasil com os bichinhos, e aí a gente tem que declarar ali, enfim. É bem interessante, mas, sim, tem toda essa possibilidade. Você acha que diferentes tipos de animais podem gerar diferentes tipos de resultado psicologicamente? Porque, por exemplo, os cachorros são mais amigáveis, os gatos são mais reclusos, então eles não gostam tanto de demonstração assim de afeto, então tem que ter um pouquinho mais de controle. Olha, eu não posso te dizer nem que sim, nem que não, porque eu acho que eu nunca fui estudar essa parte de fato a fundo, mas eu acho que de todo modo todos eles nos ensinam alguma coisa, né? Eu acho que gato ensina a gente muito sobre limites, né? Eles são super autênticos, eles dão carinho, mas assim, é no tempo deles, não é no nosso, né? Às vezes a gente pega o cachorro, vai lá e esmaga, né? O cachorro nem liga. Mas eu acho que eles ensinam bastante sobre a gente. Agora, sobre resultados diferentes, eu não sei te dizer. Essa é uma parte que eu não estudei profundamente, não. Você comentou sobre os bichos, né? Trazem esse acalmar nosso coração. E a psicologia, ela tá sempre mudando muito, aliás. Eu acho que os bichinhos trazerem isso pra gente é uma coisa até que um pouco nova, que a gente descobriu. E como é que você, assim, se mantém sempre informada? Como você vai atrás dessas informações? Onde você pega isso? Olha, estudando muito, né? Sempre fazendo muitas atualizações, então cursos que tenham, pós-graduações, enfim, essa parte mais
de certificados, eu acho que são importantes, sim, porque mantém a gente atualizado, mas a gente tem um estudo nosso também, né? Por exemplo, na minha agenda eu tenho ali meu horário de estudo e que ele tem que ser inegociável, sabe? Assim como é inegociável eu ir trabalhar, porque eu não tenho como trabalhar sem ter recursos, né, importantes e embasados. Então, eu tenho sempre uma prática baseada em evidência, né? Então, a parte de ler artigos científicos, para mim, é algo realmente importante. Por exemplo, agora eu estou terminando a minha especialização em neurociência. Então, parte do meu estudo está voltado mais para esse lado da neurociência, né? Do que outros, mas eu vou orientar sempre o meu estudo a partir de algum paciente que eu preciso ter mais informação de alguma coisa que eu não tenha, algum transtorno, sei lá, por exemplo, eu estou atendendo um paciente com transtorno alimentar. E aí eu preciso de mais recurso para isso. Então, eu vou procurar o que tem de evidência para isso, quais são os últimos artigos. Aí a gente vai fazer uma seleção ali desses artigos para se atualizar. Uma coisa interessante é que a gente precisa ter um inglês minimamente razoável para isso, porque em pesquisa científica o que a gente mais tem de informações recentes, né? São de fora do Brasil ou do Brasil, mas que são produzidas em inglês também. Então, isso leva um tempinho, mas a gente vai se adaptando a esse estudo. Então, geralmente eu me oriento dessa forma. Se eu tiver em algum curso, como estou agora, o meu estudo vai ter orientação para o que eu preciso fazer. Ou então algum caso específico que eu preciso desenvolver alguma habilidade, ou eu acho que o meu conhecimento sobre aquilo ainda não está bom o suficiente, ou então sobre coisas que eu acho que me interessam, sabe? Esse assunto aqui parece interessante, deixa eu dar uma lida sobre isso. Então, e também, querendo ou não, eu acho que redes sociais também é um ponto legal. Às vezes a gente não tá ali na hora do estudo, mas se eu sigo pessoas que são relevantes dentro da minha área, e, enfim, que eu acho que o trabalho é bacana, que é condizente com o que eu também penso dentro da psicologia, sempre tem informações, sabe? Então, eu acho que a gente também... sabendo usar a rede social é super vantajoso, né? Então, às vezes até por rede social. Um cara da neurociência que eu gosto, que tem um conteúdo muito bacana, postou, sei lá, sobre um determinado estudo de um tema que eu acho interessante e relevante, eu vou pegar o nome daquele artigo, ou se tiver o link, facilita muito, né? E ir direto ali dar uma lida, né? Às vezes consegue ler no celular mesmo, então, às vezes, naquele momento que você não está fazendo nada, na rede social também você consegue desenvolver essas habilidades. Indo mais para a área de estudo, na questão da psicologia, como que foi essa faculdade? As matérias preferidas? Como que foram os períodos aí? É muito engraçado porque no Brasil a faculdade de psicologia ela ainda é muito pautada no processo histórico da psicologia do que necessariamente o que a gente tem de mais novo hoje dentro da psicologia, né? Então, a faculdade em si de psicologia, ela não é, eu não posso dizer que ela é mega difícil, mas ela também não é fácil porque a gente tem que ler muito e estudar muito. Né? Todas as matérias que a gente tem são bem densas, né? Então a gente tem, sei lá, ética, tem psicanálise, tem análise do comportamento, tem a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, e que é até interessante, porque durante o processo da faculdade, a gente, pelo menos quando eu estudava, a gente não tinha uma grade horária muito grande para a área da comportamental, né? Nem da análise do comportamento e nem da terapia cognitivo-comportamental. O foco da faculdade era muito mais em psicanálise, né? Então eu tive psicanálise, fenomenologia, porque dentro da psicologia a gente tem várias abordagens. Sim. Tá? São inúmeras. E quanto mais você tenta descobrir todas, mais novas você vai descobrir, né? E qual foi o grande ponto? Quando eu saí da faculdade, eu gostava muito de psicanálise, eu saí atendendo como psicanalista, né? Mas ao longo desse primeiro ano que eu estava atendendo na clínica, eu fui observando que aquela abordagem não correspondia muito com o que eu esperava da minha profissão. A gente atende casos muito difíceis, né? E às vezes eu ficava ali incomodada com o tempo de espera que se tinha
para aquilo, e eu fui vendo que a minha personalidade também não batia muito com da abordagem. E aí eu lembrei de uma professora da faculdade que eu gostava muito, que era da terapia cognitivo-comportamental, e ela também dava análise de comportamento. E aí eu mandei mensagem para ela para conversar um pouquinho, para entender ali o que estava acontecendo. E aí eu comecei a fazer supervisão com ela dentro dessa abordagem, mas ainda ali na dúvida entre psicanálise e tal. E ela foi me mostrando o mundo que tinha pós-faculdade. Por isso que eu sempre pontuo que faculdade é algo muito importante, é claro, mas existe um universo fora dela e que a gente só vai conhecer se a gente for atrás, né? E aí foi quando eu comecei a transitar da psicanálise para terapia cognitivo-comportamental. E aí dentro dessa transição eu conheci o que a gente chama de PBE, que é prática baseada em evidência científica, né? E que faz muito sentido para mim, que é o quê? Eu tenho um paciente que tem algum problema específico ali que precisa de resolução. Vamos supor que ele tenha transtorno de ansiedade ou um transtorno de pânico. Hoje, né, o que a gente tem de estudos científicos, qual é a abordagem que mais tem relevância no tratamento, o que tem mais comprovação científica de que vai ter um bom resultado. Hoje, pra gente, padrão, que a gente chama de padrão ouro, tá, para tratamento. Isso na medicina também, tá? Qual é o padrão ouro para diabetes, por exemplo? Né? A gente tem isso, são instituições que trabalham para ter uma orientação sobre o nosso trabalho, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental hoje é padrão ouro para muitos transtornos dentro da área da saúde mental, né? Então, foi aí que eu me identifiquei, que eu fiz especialização, né? Mas tem outras abordagens que eu acho super bacanas também. Então, assim, eu não vou lembrar direito de qual era a minha matéria preferida. Faz tempo já, mas eu diria que na época da faculdade talvez psicanálise fosse a minha matéria preferida. Hoje, não mais. Muda-se. Eu acho que isso é legal também, se abrir para o mundo, né, a novas informações, faz com que a gente expanda o nosso conhecimento. Eu tenho muitos conhecimentos dessa época que eu trago até hoje, eu não acho que são jogados fora, muito pelo contrário, né? Acho que se tem uma coisa que a gente nunca vai perder é ter conhecimento, né? Com certeza. Muito importante. Mas o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Tipo, uma coisa focada mais na sua vida. Mais na minha vida? Eu gosto muito de esportes, de modo geral. Eu gosto muito, então assim, no meu tempo livre eu vou treinar, com certeza, até porque isso me ajuda muito a manter a minha saúde mental em dia, né? Eu acho que isso, a gente acaba falando, não é possível que fazer uma atividade física vai me ajudar tanto com a minha ansiedade. Vai. Ajuda. Ajuda bastante. Mas eu sempre falo que tem que ser uma atividade física que você goste, né? Que seja interessante, não é porque todo mundo faz uma determinada que eu também tenho que fazer, né? Mas eu gosto muito de esporte de modo geral, porque eu cresci nesse ambiente, né? Eu dancei, fiz balé por muitos anos. Eu fiz outras danças também, eu nadei e competi por muito tempo também, então eu já fiz de um pouco tudo, já surfei, olha, o que você imaginar, os únicos esportes que eu não me dou muito bem é tipo basquete, vôlei, né, futebol, porque aí não tem muita habilidade, mas de resto eu gosto de treinar, eu gosto de estar com a minha família, com meus cachorros, eu gosto muito de ler também, então no meu tempo livre leio outros livros, né, não livros de conteúdo psicológico. Porém, qual é o grande ponto? A minha profissão, né, a profissão do psicólogo, tudo vira material pra gente de alguma forma. Então, às vezes, a gente vai estar lendo, sei lá, um romance, nada a ver com temas de terapia ou coisa do gênero, mas aquilo, em algum momento, vai ser utilizado. Começa a ver psicologia em tudo. Exatamente. Sim. Porque, no final das contas, a psicologia é muito sobre o comportamento, é sobre o ser humano, né? Então, tudo que a gente acessa ali, dentro do mundo da arte, a gente está falando sobre o ser humano, né? Então, eu gosto muito de arte, então, sei lá, se eu tiver tempo para ir em alguma exposição, gosto muito de assistir filme, série. A maratona série eu adoro também, né? Sempre bom, né? Então, eu acho que, de modo geral, são essas coisas que eu costumo fazer no meu tempo livre. Você acha que, assim, ver séries, filmes ajudam a acalmar a pessoa, a ter uma visão melhor do mundo, assim? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a arte, de modo geral, ela sempre vai trazer muito conhecimento pra gente, né? Eu acho que antes de ser psicóloga, eu fui arte educadora. Caraca! Então, eu trabalhava com mediação de exposição de arte.
E é muito legal, porque a arte ela vem para esse lugar de trazer para a sociedade assuntos importantes de alguma forma, né? Então, eu gosto muito de trazer o exemplo do grafite, né? Que antes a gente chamava de pichação, né? Então, é um movimento que veio de uma galera que queria ser ouvida, que queria trazer temas, né? Então, começou muito forte em Nova York, ali nos anos 80, né? A pichação dos trilhos lá de metrô e tudo mais. E hoje a gente entende como grafite. E aí hoje é bonito e tal. Mas, de modo geral, a arte ela sempre vai trazer algum conteúdo pra gente. E séries e filmes, com toda certeza, vão trazer muito conteúdo. Eu acho que a questão de acalmar uma pessoa é muito relativo, né? Eu acho que, assim, sei lá, se a pessoa gosta de filme de terror, ela vai se acalmar vendo filme de terror. Mas para algumas pessoas talvez aquilo seja muito pior, né? Então, eu acho que o gênero da coisa vai depender da pessoa, mas eu acho que traz muito conhecimento. Pode trazer também o autoconhecimento. Às vezes a gente vai ver um filme ali que a gente vai ter várias reflexões e a gente vai talvez olhar para a nossa vida e analisar ela de alguma forma e talvez pensar, talvez eu possa mudar aqui ou mudar alguma coisinha ali, e isso traz pra gente um novo conhecimento, né? Quando você começa a se identificar com um personagem e fala assim, meu Deus. Exato. Acho que tem alguma coisa aqui. Acho que eu preciso dar uma olhada nisso, não é mesmo? Sim. Mas, retomando nos exercícios físicos que você faz, que a gente viu que você faz um monte de coisa, né? O que te motiva a continuar fazendo esses exercícios físicos aí? Olha, às vezes eu brinco que é a base do ódio, né? Você só vai. É a base do ódio, entendi. Brincadeiras à parte, mas é isso. Eu acho que tem muito uma coisa que é difícil pra gente entender, porque é desagradável e desconfortável, é lidar com coisas que a gente não quer fazer, mas a gente tem que fazer. Sim. E não são negociáveis, sabe? Nem todo dia eu tô a fim de treinar. Eu acho que eu diria que quase nenhum dos dias que eu vou, né? Mas, mesmo gostando, e eu acho que é sempre legal falar isso, né? Eu realmente gosto. Eu gosto de... Se eu pudesse ter mais tempo para fazer vários esportes, eu faria, sabe? Mas mesmo gostando, é uma atividade que não diz muito da nossa biologia, né? Nós, seres humanos, a gente está para economizar energia. Quando a gente pensa em fazer atividade física, a gente está fazendo o oposto, né? A gente está gastando energia, teoricamente, para o nosso cérebro sem motivo algum, né? Então, eu acho que o que me motiva, na verdade, é ter sempre um objetivo muito claro. Eu acho que é até legal falar dessa palavra, né, de motivação, que eu sei que é controverso. Muita gente fala que motivação não precisa, ela não é o principal das coisas, mas aí eu brinco que essas pessoas que falam isso não entendem nem um pouquinho de neurociência. O nosso cérebro, a gente, de modo geral, a gente só vai fazer algo se a gente tiver um motivo muito claro para fazer isso. Um estímulo. Exato. Então, eu preciso desse motivo claro para fazer esse esforço. Então, sim, tem questões estéticas dentro da minha motivação, tem a questão de autonomia. Então, eu já estou numa idade que, se eu não pensar no meu futuro, pode ser que seja mais tarde, né, lá na frente. Então, a gente tem que pensar também na nossa velhice, nessa capacidade de lidar com as coisas com autonomia, não depender tanto das pessoas. Claro que se a gente precisar de ajuda, a gente vai pedir essa ajuda, mas não sobrecarregar ninguém também com os nossos próprios comportamentos é algo importante. Mas eu diria que no meu dia a dia, talvez o grande foco é sempre a sensação de alívio que aquilo me traz. Né? Às vezes num dia cheio, né? Às vezes cansa um pouco a cabeça, sabe? Você atender muitos pacientes no dia, quando você chega ao final do dia, você tá muito cansado, não no corpo, mas mentalmente. Então a atividade física para mim entra muito nesse lugar do cansar o corpo, porque faz com que eu descanse a minha mente. Parece contraditório, né? Mas eu acho que esse é o grande motivo que me faz falar, tá bom, deixa eu colocar minha roupa de ginástica e vamos lá treinar, né? Então, eu acho que diria muito que é sobre essa sensação de paz que me dá depois. E a outra sensação que eu acho muito legal, e eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus amigos, que é a sensação de autoeficácia. Sabe? Aquela sensação de, tipo, eu não queria ir, que coisa, ter que... Ai, nossa, que horrível, ter que... E ao final, que eu
terminei. E eu falo, nossa, eu venci consegui. isso tudo. Caramba, eu sou o máximo, sabe? Aí você sai ali do seu treino, seja ele qual for, tipo, nossa, arrasei hoje, né? Consegui terminar meu dia do jeito que eu queria. Saindo raio de sol. Exato, e isso é muito legal. E quando a gente fala sobre autoeficácia, a gente também fala sobre autoestima, né? E quando a gente tem uma autoestima bacana ali, harmônica com a gente, né? Eu brinco que a autoestima não é a gente achar que a gente é o único, que é o sol, né? Que a gente é maravilhoso. Não, a gente tem nossos defeitos, nossas qualidades. Mas quando a gente confia na nossa capacidade de fazer as coisas, a vida fica um pouquinho mais leve, as interações são mais leves também, né? A saúde mental, ela ainda é um pouco muito subestimada, né? Sim. O que você acha que, assim, mais as pessoas subestimam sobre saúde mental, sobre conhecer a si mesmo? Eu acho que a gente vem muito do histórico, né? Eu acho que culturalmente a gente tem impactos muito importantes, né? É muito recente que a psicologia, a psiquiatria tomou um lugar de importância social, né? Até então a gente tinha muito preconceito mesmo, aquela coisa do louco, né? Ah, faz terapia, coisa de gente maluca. Então sempre teve um lugar meio do desconforto de assumir essa posição de poder cuidar da minha cabeça como uma parte de mim, né? Se eu vou lá no médico, faço exames, por que eu não posso cuidar do meu cérebro, cuidar das minhas emoções, né? Faz parte de quem a gente é. Então eu vejo esse movimento hoje, que eu falo que é uma alegria, uma tristeza também, porque a gente percebe que o adoecimento ele está cada vez mais recorrente, né, da saúde mental, mas eu acredito que o impacto mesmo seja uma cultura, né, o histórico cultural da psiquiatria, né? Eu não sei se vocês já procuraram ver coisas mais antigas, né? De hospitais psiquiátricos, o que era aquilo antes, o que é hoje, né? Então de choque, aquelas blusas de força. Exato, né? A gente tinha um comportamento muito animalizado com esses pacientes, né? Então a gente teve uma luta bastante forte e relevante na sociedade para a gente poder chegar aqui hoje falando de terapia. Hoje é normal, né? A gente virar para um amigo e falar, tô fazendo terapia. Não é mais tabu. Exato. Então, assim, eu vejo que vocês também, que são mais jovens, têm uma geração com a mente mais aberta para esse tipo de assunto, né? Então, eu acho que a gente vem abrindo caminhos, né? Há uns 2, 3 anos atrás, saiu uma matéria da Forbes falando que a psicologia é uma das 12 profissões do futuro. Então, assim, o que é legal, né? Porque a gente vem numa temática nova aí do chat GPTs e inteligência artificial, né? Tentando ocupar esse espaço, mas que eu acho que não é muito possível, uma vez que a gente não tem como criar uma coisa que é muito do humano, que é o vínculo, né? Sim. Então, eu acho que a psicologia, a psiquiatria, de modo geral, ainda tem muito para crescer, né, dentro da sociedade, mas eu acho que o impacto maior é a cultura mesmo. Além de uma questão cultural, também é uma questão histórica. Você acha que, com o tempo, essa questão de psicologia ganhar um palco e de pessoas começarem a perceber que o que elas têm não seria da normativa, por exemplo, ansiedade, que teve um boom de muita gente começar a perceber que tem ansiedade. Sim. Você acha que é um problema mais atual, que pessoas atualmente estão percebendo que tem ansiedade mais recorrente? Ou você acha que isso sempre esteve aqui e só começaram a perceber porque, tipo, começaram a divulgar os diagnósticos e começaram a olhar e falar assim, caraca, talvez eu tenha. Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Eu acho que é difícil a gente mensurar o que era antes e o que é hoje, até porque a gente não tem métrica, né? A gente não tem números, né? Eu acho que o fato da gente comunicar mais, falar sobre os transtornos, né? O que é ansiedade, dar nome às coisas faz com que a gente tenha mais facilidade de identificar. Mas eu acredito também que hoje a gente também vive uma cultura diferente lá de trás, que talvez tenha um impacto maior também nesse nível de ansiedade, né? Eu sempre brinco que, sei lá atrás a minha preocupação era, sei lá, ver desenho. Ai, saudade sabe? dessa época. Coisas mais, né? Ai, amanhã tem coisa da escola. Então, assim, e a minha geração ainda era uma geração com a tecnologia desenvolvendo junto ainda. A gente não tinha acesso ao que vocês têm hoje, né? Hoje a gente tem uma sensação sempre de que tá faltando algo, se eu tô sem o meu celular, será que tem alguma mensagem? Então, a nossa cabeça, ela não para mais, a gente tem estímulo o tempo todo. Então, eu acredito, né, do que a gente vem observando, do que a gente vem estudando, a gente entende que esse impacto de altos estímulos que a gente tem hoje
também vai trazer um lugar mais ansiogênico para as pessoas, né? Então, eu acho que é a somatória das duas coisas. Eu acho que o falar mais sobre os assuntos faz com que as pessoas identifiquem mais nelas, coisas que já existiam lá atrás, porque existiam. Quantas pessoas não tinham transtorno de ansiedade? Sim. Quantas pessoas não estavam em depressão lá atrás e entendiam que eram, sei lá, preguiça, sabe? E hoje conseguem entender, poxa, não, na verdade, eu tenho uma questão aqui, né? E não é preguiça, né? Então, eu acho que são as duas coisas. Nas redes sociais, a gente tenta sempre meio que buscar a perfeição, essa visibilidade. E com isso vieram muitos transtornos, como, por exemplo, a distorção de imagem. Então, assim, cada vez mais essa busca pela perfeição tem trazido muito mais ansiedade, né? Com certeza. Muito mais ansiedade e muito mais outros transtornos também, sabe? Problema com a autoestima. Com certeza. Isso, muito, né? Eu acho que a gente vive uma geração muito frustrada, de fato, né? Muito infeliz com elas mesmas, até porque é muito fácil comparar minha vida com a pessoa que eu nem conheço na internet, né? E a gente tem, querendo ou não, vários influencers grandes que mostram uma vida ali incrível, maravilhosa. Quem não queria estar essa hora, sei lá, na Maldivas, né? Eu também queria. Né? Mas aí você fala, caramba, eu tô aqui, né? Tô no podcast, mas eu tô feliz. Nossa, já achei que... Eu tô no podcast falando sobre a minha profissão, mas brincadeiras à parte, né? Quando a gente olha pra vida dessas pessoas, a gente tá olhando só um pedacinho delas, né? Só a parte boa. Exato, ela vai mostrar ali o que ela quer mostrar, né? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e mostrar só a parte, sei lá, mega legal. É que assim, tá super gostoso, tá super legal, então vai ser um contexto de realidade. Mas às vezes a gente tem experiências que a gente vai pegar um recorte que nem foi uma experiência tão bacana, mas a gente vai postar e aí todo mundo vai achar que, nossa, a nossa vida é incrível. Olha como ela é, sei lá, bem-sucedida, ai, como ela é feliz. A vida é incrível. A vida é incrível, e não necessariamente, né? Eu acho que eu lembro muito quando a internet começou a trazer muita informação sobre psicologia. Até pra gente, eu vejo, né, era um comentário entre eu e minhas amigas, tipo, ai, da agenda lotada, tem uma agenda lotada, e aí hoje a gente tem uma agenda lotada e fala, gente, por que vocês estão falando para o povo ter uma agenda lotada? É horrível. Não reclamando, né, mas assim, isso exige uma coisa que é do cansaço, né, então a gente vê o impacto muito grande, né, eu dei exemplos aqui bobos, assim, simples, mas no consultório isso é muito comum, principalmente eu vejo com adolescentes, sabe? Sim. Com adultos também, tá? Isso também acontece. Mas com adolescentes eu acho que é um lugar mais grave porque vocês estão em formação, né? Sim. E estando em formação a gente tem um impacto sempre maior porque vocês vão tomar isso como uma verdade, sabe? Essa distorção de que eu não sou bom o suficiente, de que eu não sou bonito o suficiente, que eu não sou inteligente o suficiente. Isso traz prejuízos ao longo da vida, né? Então, eu gosto de redes sociais, eu não acho que seja um monstro, mas eu acho que a gente utiliza de uma forma excessiva. A gente acaba não tendo senso crítico para consumir essas redes sociais. E isso eu acho que é um ponto que me preocupa muito e que eu tento sempre trazer tanto no meu ambiente profissional quanto pessoas próximas, que é começar a consumir rede social muito cedo. Isso é perigoso, né? Eu acho que a gente teve recentemente uma série que bombou muito, né? Foi muito bem falada, que é a adolescência, né? Do impacto dessas redes na formação de caráter, de comportamento dos adolescentes, né? Então é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque se não souber consumir e pensar, sei lá, numa criança de 8 anos, 7 anos, ela não vai saber consumir isso. E a gente sabe que tem crianças até menores que já consomem. Exato. Então, eu acho que é sempre um lugar perigoso se a gente não souber administrar e cuidar desse lugar. Além do mais que a nossa geração viveu com telas na pandemia, né? Exato. Que o que a gente mais fazia na pandemia era consumir coisas das redes sociais, da internet. E isso acabou prejudicando boa parte da nossa geração e das gerações passadas também. Sim, das interações também. A gente falou um pouquinho sobre isso no começo, né? Eu acho que as redes sociais, elas trazem pra gente muitos benefícios, mas ela também traz os seus prejuízos. Eu acho que como tudo na vida, a gente vai ter seu lado bom e seu lado negativo. E aí a gente vai ter que aprender a fazer
o uso dessas coisas, né? Como eu posso me beneficiar disso. Então, eu acho que o impacto para vocês é infinitamente maior, de fato. Principalmente por esse período pandêmico que a gente teve. O excesso de telas foi muito grande. Vocês tiveram aula, né? Todos os dias vocês estavam obrigatoriamente na frente do computador, ou do celular, do tablet, né? Então, assim, eu acho que o recurso de tela é muito importante, mas com suas delicadezas e restrições, sim. Você teria alguma dica, assim, pro consumo? Um limite, Tá. Tempo de tela. Eu acho que isso vai variar muito da idade de desenvolvimento, né, da pessoa. Mas, assim, pensando em crianças e adolescentes, eu acho que umas 2 horas por dia seria um limite, assim, alto já, né? E eu sei que a gente fica uma média de 6 e 8 horas, né? Então, assim, a gente tá usando muito mais do que a gente deveria. Para crianças pequenas mesmo, eu acho que assim seria 0. Mas eu entendo que em dado de realidade, quando você vai ver a vida das pessoas, acaba que a tela vira um recurso para tentar distrair essa criança. É muito complexo. Eu acho que esse assunto, ele reverbera em muitas coisas, sabe? Eu acho que é difícil a gente falar desse tempo de tela sem entender o contexto social que essas pessoas estão inseridas, né? Então, por exemplo, sei lá, tem mães que não têm nenhuma rede de apoio e o que ela tem de rede de apoio é literalmente uma tela. Então, não dá pra gente julgar essa mãe por deixar essa criança em frente à tela, sabe? Porque ela precisa fazer tantas outras coisas, né? Mas eu acho que quando a gente tem rede de apoio, quando a gente tem recurso para fazer, o ideal seria que a gente limitasse bastante essas horas. Pra gente também, eu falo que eu falo isso para as pessoas, mas eu entendo também que eu passo mais de 8, 9 horas por dia em frente à tela. Até porque parte do meu trabalho hoje também eu estou ali no computador ou no celular respondendo mensagem, né? Então, assim, acaba que parece que até um terceiro ali, um braço nosso já, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender, na verdade, talvez, de fato, reduzir esse tempo de tela. Então, hoje em dia, eu tento reduzir isso na minha vida, né? Por exemplo, no período noturno, antes de dormir, eu tento não ficar ali mais no celular, troco ali por um livro, ou por a tela, TV, particularmente, eu assisto só de final de semana. Acho que até porque eu não tenho muito controle ali pra assistir série. Se eu gosto da série, eu quero assistir até o final, né? Então, eu acabo evitando durante a semana pra não ficar muito cansada, até pra não ter um impacto no sono. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode priorizar muito, é o nosso sono. Talvez esse celular ali à noite seria o momento que a gente diminuiria o tempo de consumo. Mas eu acho que mais importante do que o tempo de consumo é a gente ter senso crítico do que a gente tá ali, né, tendo contato nas redes sociais. Mas essas mudanças, por exemplo, mudar o tempo de tela, mas de forma geral, qualquer mudança que você for fazer para poder evoluir algum aspecto, você acha que tem que fazer as coisas com um efeito imediato ou tem que ser de forma gradativa? Por exemplo, cortar... Por exemplo, eu uso o celular por 9 horas. Já cortar direto para usar só 2 ou ir de forma gradativa, usando 8, aí depois 7? Você falou a peça principal. É gradativa, não tem como. Toda mudança radical que a gente tem, né? Eu brinco, quando a gente sai do 8 para o 80 ou vice-versa, a probabilidade é que não vai dar certo, né? Eu sempre brinco com meus pacientes que, eu vou fazer atividade física. Aí ele quer já começar correndo uma maratona logo de cara, né? Só que até ontem ele estava sedentário. Então, assim, pode ser que ele consiga correr ali no primeiro dia essa maratona, mas ele não vai ter consistência mais nisso, né? Então é muito difícil. Então, sei lá, se eu consumo 9 horas de celular, por exemplo, por dia, talvez um grande desafio vai ser consumir 8 horas e meia, né? Tirar meia hora ali já vai ser um grande desafio. Então, eu sempre falo que são pequenos passos. Então, quando a gente estabelece uma mudança de comportamento, vamos pensar nisso como uma meta, né? Eu quero mudar esse comportamento, isso se torna uma meta. A gente tem que fazer esse planejamento em pequenos passos para que ele seja mais efetivo, para que o seu cérebro ele vá entendendo essa mudança aos poucos, né? E restringindo, facilitando o teu caminho ali para essas coisas acontecerem, né? Voltando um pouquinho mais assim, essa parte de estudos, a gente tá se aproximando cada vez mais do vestibular, né? Ai, meu Deus. Tá chegando. Ai, caramba! Parece Tinha que até tá esquecido. longe. Caramba, o papo tava tão bom, porque você trouxe esse tema? Ô, Ana Júlia. Parece que tá longe, mas cada vez mais próximo. Sim. E
Você brincou agora. E a ansiedade, ela é muito presente quando se fala de vestibular, sobre provas. Você tem alguma dica, assim, pra acalmar o coração, pra... Aquietar um pouco o nervosismo. Esse nervosismo. A gente vai precisar. Eu acho que o primeiro ponto de tudo é que a gente vê esse vestibular, essa escolha profissional como uma escolha pro resto da vida. E se isso não acontecer naquele momento, minha vida acabou. Vai ser um desastre. E o fato de eu pensar nisso como um desastre, isso vai aumentar a minha ansiedade, assim, numa potência gigantesca, né? Porque se eu penso que se eu não passar ali, nunca mais eu vou ter oportunidade, eu só tenho aquela oportunidade nunca mais, sabe? E isso faz com que eu fique mais preocupado, mais ansioso, mais angustiado com uma tomada de decisão. Ou, por exemplo, eu tenho que decidir de todo jeito a carreira que eu quero seguir. Sei lá, vocês vão terminar o ensino médio com 17 anos, alguns 18, mas assim, não que vocês não possam já ter esse planejamento, eu acho muito importante. Isso vai direcionar a vida de vocês, facilita o caminho quando a gente tem uma ideia do que a gente quer, né? E no meio do caminho pode ser que hajam mudanças, mas que sejam mudanças que sejam por vocês e não por terceiros e tudo mais. Então, eu acho que começar a pensar, vocês estão no 2º ano agora, né? Começar a pensar de agora que essa não é a única oportunidade que vocês têm, ela é só mais uma oportunidade, já vai trazer um outro olhar para esse vestibular, para esse Enem. Eu acho que o Enem é o que a gente o mais temido, né? Na minha época era a FUVEST. A FUVEST era o mais temido. Nossa, essa era de chorar de pensar no raio da FUVEST, né? Mas acho que hoje o Enem, pelo nível de importância que ele começou a ter, né, em provas e faculdades importantes que aceitam o Enem, né? Então, acho que a primeira dica seria essa, entender que isso não é a última chance da vida de vocês, muito pelo contrário. A vida de vocês só está no começo e essa é mais uma oportunidade, né? E entender que se não acontecer, nada de ruim vai acontecer de fato. Até porque, né, quantas pessoas não trancam e vão escolher outra? Exatamente, às vezes vocês vão começar num curso e perceber que não é exatamente esse curso, e aí vocês vão ter que fazer vestibular de novo, às vezes, né, para poder fazer outro curso, ou que termina a faculdade e nem vai, né, trabalhar com aquilo, vai fazer outra coisa, né? Então, acho que entender que aquilo é só mais uma oportunidade e não a única oportunidade da minha vida, talvez já comece a dar um alívio nesse coraçãozinho. Mas o que eu sempre pontuo é que, quando a gente faz algo bem feito, eu me dedico ao meu propósito ali, às minhas metas, é provável que eu tenha mais segurança no que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se vocês já começaram a estudar de agora, do ano passado, para esse vestibular no 3º ano do ensino médio, não tem como vocês não estarem preparados para isso, percebe? Já fiz como treineiro do ano passado. Não é? É importante. Isso que tu trouxe de fazer trainee no ano passado, no 1º ano, no 2º ano, isso é muito importante. Porque, particularmente, eu acho que outro ponto relevante é entender que vestibular é treinamento. São muitas pessoas para poucas vagas. Eu fico com uma ansiedade tremenda quando eu falo assim, são 37 pessoas para uma vaga. Oi? Olha, eu lembro de ter feito prova que eram mais de 300 para vaga, para uma vaga. Era muita gente. Eu acho que quando a gente pensa no processo de vestibular, ele vai ter uma avaliação para além do conhecimento, justamente por isso. 300 pessoas para uma vaga. Será que todo mundo ali não é capaz de fazer aquela faculdade? Pode ser que um ou outro não seja, tá ali, sei lá, meio perdido, tal, mas assim, a grande maioria que tá ali estudou pra caramba. Né? São pessoas que mereceriam estar, né, na faculdade, que mereceriam uma vaga. Mas a gente não tem vaga para todo mundo. Então, quais outros recursos vão ser utilizados como métodos avaliativos? Tempo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no Trivium, quando a gente vai falar no Trivium Simulados sobre o tempo, cada questão, a gente tem uma média de 3 minutos para responder essa questão. É pouquíssimo tempo. Claro, para algumas vai ser menos tempo e você vai precisar de mais tempo para outras. Mas gerenciamento de tempo, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes para fazer um bom vestibular. Isso vai trazer para você mais segurança e menos ansiedade também. Mas eu acredito que quando a gente pensa sobre o ambiente da prova em si, a gente precisa de sensibilizar.
E é isso. É vir fazer, se a escola oferece simulados, é fazer simulado para você se adaptar à prova. Esse ano não é a minha prova oficial, mas eu vou sim fazer a prova, porque eu preciso conhecer como funciona, eu preciso entender como eu me senti naquele ambiente. Então, quando a gente vai, sei lá, passou todo o ensino médio e vai fazer o Enem só no 3º ano, a chance de eu ficar mega ansioso dentro dessa prova vai ser muito maior, eu não conheço. Né? Então, toda situação que eu não conheço, isso seja uma prova ou situações da vida, a gente tende a ser mais ansioso. Por quê? Eu quero ter previsibilidade de erros que possam acontecer. Eu preciso me sentir seguro de que eu vou ter recurso para lidar com a situação, né? Então, eu tô aqui explanando vários pontos, né, de que talvez tragam ali mais conforto na hora da prova. Então, de sensibilizar essa prova o máximo possível. Fazer prova é o que vai fazer vocês passarem em vestibular, sabe? Eu vou estudar. Faça exercício de Enem, faça exercício de FUVEST. Eu quero uma faculdade específica. Vai pegar a prova antiga dessa faculdade específica e vai fazer. Porque isso vai trazer para você mais recursos, né? Você vai entender como aquilo funciona. E aí, pensando mais na hora prática ali da ansiedade, eu sempre gosto de lembrar que um dia antes da prova não é dia de estudar, né? Não tem para quê. O que você estudou, você já estudou. O que você tinha para aprender, você já aprendeu. Não vai ser um dia antes da prova que você vai fazer isso. Por quê? Se você ler alguma coisa que você achar que você não sabe... lascou. Exato. Você fala, nossa, eu não sei nada, e você vai entrar em pânico, e aí você não vai fazer uma péssima prova, né? Mas lembrar muito de meditação, respiração, né? Eu acho que são coisas que ajudam muito a gente a regular as nossas emoções, né? E sempre... tornar o seu ambiente o mais fácil possível. A minha prova é numa escola longe. Sai com antecedência de casa, né? Não precisa deixar pra... Faltam 15 minutos pra fechar o portão. Tá. Vai virar uma daquelas pessoas que aparece na Vai Globo. virar meme, exato, vai virar meme. A não ser que o seu objetivo seja virar meme, faça isso. Agora, se eu quero chegar lá com calma, me sentir tranquilo... Então, saia antes, se alimente no dia anterior e no dia com comidas que você já está acostumado, né? Não é dia de mudar muita coisa. Não mude seu né? hábito alimentar. Vamos Exato, dormir bem, isso tudo vai facilitar. Mas o que eu acho sempre importante lembrar é que algum nível de ansiedade vocês vão sentir, independente do recurso que vocês tenham para fazer essa prova. Né? Porque, assim, é uma coisa nova. Por mais que você já tenha feito outras, vai ser oficial. Tem sim a expectativa que a gente está criando do ano seguinte estar na faculdade, de ser um novo capítulo na vida. Então, assim, algum nível de ansiedade a gente vai passar. Isso em vários lugares, né? A gente está falando de vestibular, mas isso para a vida. A gente tem que aprender que, às vezes, o melhor que a gente vai fazer é aprender a ter tolerância às nossas emoções, né? Que elas estão ali para dar algum tipo de informação pra gente. Elas não são as vilãs da história, muito pelo contrário. A gente tá aqui hoje, inclusive, né? A gente perdurou na natureza justamente porque a gente tem a capacidade intuitiva de sobrevivência. E o que é a nossa capacidade intuitiva de sobrevivência? São as nossas emoções. Então, assim, algum nível de ansiedade, de medo, de angústia, vocês vão sentir, sabe? É que a gente só quer sentir alegria, só quer sentir amor, felicidade, né? Que esse aí é gostoso de sentir. Agora, as outras a gente quer... Não, por favor, não. Mas eu acho que são esses pontos que eu traria, assim, pra ter uma base legal pra ir fazer um Enem, né? E, óbvio, estudar, né, gente? Também não dá pra gente ter todo esse recurso e aí eu não estudei o ano inteiro, nem os anos da escola anterior. Vai ser um pouco mais difícil, né? Ana, nosso programa está chegando ao fim. Certo. A gente gostaria de pedir para você deixar um recado para nossos telespectadores que estiverem assistindo sobre como conseguir controlar melhor essas emoções, algum recado que você queira dar. Eu acho que eu falei um pouquinho agora sobre isso, né? De como talvez a gente encara mal as nossas emoções, né? Eu gosto sempre de lembrar que nossas emoções são sempre repertórios de informação. Se eu tô sentindo medo, se eu tô sentindo ansiedade, se eu tô sentindo tristeza, é porque o meu cérebro quer me contar alguma coisa. E talvez antes de eu lutar contra essa emoção, seja interessante eu parar e escutar. O que será que essa emoção tá me contando? Por que será que eu tô com medo dessa situação? Por que será que eu tô ansioso com essa situação? E a partir daí eu vou conseguindo entender que essas informações
informações, elas não estão contra mim, muito pelo contrário. A partir dessas informações que as minhas emoções me trazem, eu posso pegar um outro recurso muito importante que a gente tem, que é o nosso racional, né? E aí eu vou dialogar desse racional com esse emocional e produzir algo novo. Então, um novo comportamento. Então, sei lá, por exemplo, eu tenho o desafio da prova, né? Eu tô com muito medo, sei lá, da prova da escola mesmo, não precisa nem ser o vestibular. Tô muito ansioso. Por que eu tô ansioso? Porque eu tô com medo de tirar 0. Tô com medo de pegar a REC. Legal. Isso é dado de realidade? Aí vai vir meu racional. Não, a gente nunca pegou a recuperação dessa matéria. A gente estudou, você sabe, você conseguiu responder os exercícios. Ok, eu vou deixar de estar ansioso? Não, mas essa ansiedade vai diminuir. E qual vai ser o meu comportamento frente a essa emoção? Eu vou enfrentar. Né? Eu vou ali fazer minha prova e vou dar o meu melhor, né? Então, eu acho que o primeiro recado que eu daria é parar de lutar contra as nossas emoções. Elas não são as vilãs. Muito pelo contrário, elas têm um monte de informações interessantíssimas. E quando a gente consegue juntar essas emoções com o nosso racional, a gente vai ter um bom resultado. Mas eu entendo que num primeiro momento é muito desconfortável a gente sentir algumas emoções. E aí eu trago sempre como dica ferramentas que possam ser de um momento de distração, vamos colocar assim. Sim. Então, por exemplo, eu tô com muita raiva, né? Que é uma outra emoção muito forte nossa. Com muita raiva. Talvez ali realmente não seja o melhor momento de tomar uma decisão. Então, eu vou, sei lá, dar uma andada, eu vou ouvir uma música, eu vou conversar com alguém, eu vou achar um recurso para me distrair sobre a minha emoção. Para aí depois eu conseguir fazer esse papo aí entre eu e eu, né? Do meu racional e do meu emocional. Então, eu acho que o recado seria isso, sabe? Sim. Encontrar caminhos ali que possam te distrair. A respiração e a meditação, com certeza, são outras ferramentas importantíssimas nesse... eu não gosto de chamar de controle das emoções, mas de regulação das nossas emoções, sim, tá? A gente regular elas e voltar ao nosso estado basal, assim, biológico, né? E encarar a situação posteriormente para eu tomar decisões mais pautadas ali, que seria coerente para você, né? Quais são os seus valores, enfim. Então, eu acho que seria o meu recado para o pessoal que está escutando a gente, enfim, para vocês também, para mim também, porque às vezes também, para todo mundo. Às vezes é um pouquinho difícil a gente fazer isso, mas se a gente começa a testar, a treinar, a gente consegue desenvolver bem, né? São habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Ana, muito obrigado por ter vindo, tá? De novo, a gente agradecendo aqui sua presença ilustre. E nos próximos episódios. Um beijo e tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada.